O planejamento de recursos é uma etapa importante no projeto. Nas versões anteriores do Framework, se falava de planejamento de recursos humanos, mas como existem outros recursos também que precisam ser gerenciados, o nome foi alterado para somente planejamento de recursos. O gerenciamento dos recursos inclui identificar, adquirir e gerenciar os recursos do projeto. Ou seja, identificar o que é necessário em termos de recursos, diferentes tipos de recursos, sejam eles físicos ou pessoais. Os físicos, principalmente recursos escassos, como máquinas caras, que existem poucas disponíveis na organização, instalações prediais que são limitadas, reduzidas também, e outras mais. E os recursos humanos, né, todas as pessoas envolvidas realmente no andamento do projeto. Então, além de identificá-los, inclui adquirir. Adquirir pode ser algo que precisa ser comprado, um equipamento, contratado, um recurso humano, uma pessoa, ou seja ela definitivamente assim, para ficar na empresa, ou só para o projeto. E gerenciar todos esses recursos para se obter os melhores resultados no andamento do projeto. Tratando especificamente das pessoas, gerenciar os recursos humanos é fundamental, porque são as pessoas que trabalham, que desenvolvem o projeto. Então, são elas que influenciam se aquele projeto está caminhando, se vai obter sucesso ou se vai fracassar. São as pessoas também que resolvem os problemas. É claro que foram elas que os criaram, mas somente elas podem resolver diferentes problemas que surgem dentro da organização, dentro do projeto. Então, os resultados do projeto surgem das relações humanas, das habilidades das pessoas na parte técnica, mas também de trabalhar em equipe, de desenvolver um projeto de forma coletiva, buscando os objetivos gerais e não somente algum resultado individual. O plano de gerenciamento de recursos inclui diferentes itens, alguns como revisão, responsáveis, assinaturas, datas, são gerais para quaisquer planos. Mas na parte de recursos humanos especificamente deve estar bem detalhado. Como é que vão ser identificados os recursos? Como é que a gente vai tratar isso? Com base nas atividades do projeto, que será identificado, opa, precisamos desse recurso, daquele outro, tais coisas? Como é que vão ser adquiridos? Como é que vão ser contratados? Como é que vão ser disponibilizadas as pessoas da própria organização a participarem do projeto? Além disso, precisa definir quais os papéis e responsabilidades, o que precisa, quais são os perfis necessários dentro do projeto, que papéis serão exercidos pelas diferentes pessoas e qual a responsabilidade dessas pessoas na execução das suas atividades, no desenvolvimento do que está relacionado ao seu papel. Gerenciar os recursos também inclui o organograma, definir o organograma especificamente para o projeto, não sendo necessariamente uma parte do organograma funcional da empresa. Pode inverter algumas relações. Além disso, algo relevante é gerenciar os recursos em si das equipes, fazer com que esses recursos estejam disponíveis, sejam os melhores, os mais adequados, gerenciá-los para que eles fiquem disponíveis nos momentos corretos, coisas assim. E também é preciso de tratar questões de treinamento. Pode ser que a equipe não saiba tudo com toda a base necessária para desenvolver as atividades do projeto. Então, podem ser necessários que sejam realizados treinamentos para fortalecer a capacidade da equipe, sejam eles técnicos e até de relações humanas, de trabalho em conjunto, tudo mais. Durante a gestão dos recursos, também é preciso trabalhar com o desenvolvimento de equipes. Não é só treinamento que desenvolve a equipe. A equipe precisa ser motivada, ser construída para ser realmente uma equipe. Não ser simplesmente um grupo de pessoas, mas sim
pessoas que interagem, têm sinergia, que trabalham bem conjuntamente, realmente funcionando como uma equipe. É necessário controlar os recursos para poder utilizá-los da melhor forma, minimizar custos, otimizar resultados, utilizar os recursos corretos, tudo mais. É preciso ainda se fazer um plano de reconhecimento. Os projetos são temporários, eles acabam. Aí as pessoas voltam para o lugar de origem funcional ou vão para os projetos, muitas vezes com outros gestores, e não tem seu reconhecimento, porque não dá tempo. Essa pessoa se dedica, faz de tudo durante o projeto, mas não dá tempo de se ter um reconhecimento, uma promoção, uma premiação. E ele acaba não progredindo dentro da organização. Então é preciso se definir como isso seria feito, como isso será feito dentro de um projeto. Então, um dos itens do plano é o organograma. No organograma devem estar definidas funções e responsabilidades para poder realmente estar bem alinhado ao escopo do projeto. O organograma, então, apresenta as responsabilidades. É importante destacar que um organograma de um projeto ele precisa ser colocado justamente para que todos reconheçam as responsabilidades e autoridades. Porque o gerente do projeto ele pode até ser alguém que não tem uma função de gestor dentro da organização, mas naquele projeto especificamente ele tem. Ele pode precisar, por exemplo, do apoio do chefe funcional dele. Esse organograma dá uma certa autoridade para ele correr atrás, porque senão ele ficaria sem esse respaldo de pedir ajuda, de envolver mais gente no projeto. A matriz de responsabilidade é uma das saídas principais do gerenciamento de recursos. Ela faz uma ligação entre o que vai ser feito e quem vai participar da execução, entre os pacotes de trabalho e os membros da equipe. Mas ela não representa somente quem vai fazer a atividade, mas outros que têm uma responsabilidade, têm um papel associado àquela atividade. Projetos muito amplos têm muitos pacotes de trabalhos, muitas atividades. Então pode ser inviável representar uma matriz com tudo. Então pode ser quebrado por diferentes etapas ou de acordo com a estrutura analítica do projeto. Fazer essas ligações por meio de uma matriz permite que as pessoas visualizem de uma forma didática, de fácil entendimento, e que todos consigam identificar seus papéis dentro das diferentes atividades do projeto. Então, a matriz de responsabilidade é apresentada desta forma. Geralmente se colocam as atividades nas linhas e os membros nas colunas. Para cada atividade, a gente utiliza o que a gente fala de RACI. Tá? O que significa o RACI? São 4 letras para identificar papéis dentro das atividades, relacionadas às atividades. O primeiro papel é o R, de responsável pela execução. Toda atividade tem que ter um responsável. E é desejável que se tenha somente um responsável para ficar bem claro quem tem que correr atrás, se alguém quiser alguma informação, para quem ele vai perguntar. O A é para quem vai aprovar. O A indica um responsável, né? Alguém que vai receber, que vai checar, que vai verificar, auditar uma atividade e aprová-la. O C é alguém que deve ser consultado. Em relação a determinada atividade, eu posso consultar pessoas que têm mais conhecimento técnico, que conhecem melhor o escopo do que vai ser feito, coisas desse tipo. E por fim, o I é aquele que é informado. Lá na parte de gestão das partes interessadas,
foi dito que não se pode esquecer as diferentes partes interessadas. Algumas dessas partes não influenciam diretamente no projeto, mas precisam ser informados, porque elas querem saber o que está acontecendo, para que não se torne essa falta de informação uma influência, uma participação negativa do stakeholder. Então, é preciso identificar e representar aqueles que devem ser informados sobre o andamento das atividades. No contexto dos recursos, é necessário, então, estimar os recursos que vão realizar o trabalho, as pessoas, mas também materiais, equipamentos, suprimentos significativos que vão estar envolvidos em determinadas atividades do projeto. Indicar isso possibilita verificar gargalos, dificuldade, identificar itens que vão ser necessários para realizar a atividade, que sem eles pode se tornar inviável fazer a atividade. Então, por isso é importante identificar todos os tipos de recursos que estão envolvidos. Uma forma gráfica interessante de representar os recursos é também por meio de uma estrutura analítica. Já foi apresentado na parte de escopo a parte da estrutura analítica do projeto, que mostra a hierarquia das atividades. Aqui pode ser mostrada uma hierarquia dos recursos, classificando esses recursos por diferentes tipos e subdividindo, dependendo dos papéis, do nível de hierárquico, situações desse tipo, para poder se conhecer todos os recursos que serão utilizados dentro do projeto. Essa estrutura, por exemplo, ajuda no desenvolvimento do cronograma, na alocação dos recursos posterior, para saber quem que realmente está disponível para participar no projeto. Tendo-se estimado os recursos inicialmente, verificado e colocado numa estrutura analítica todos os recursos são necessários, é preciso se nivelar os recursos. O nivelar é fazer com que não aconteça uma grande variação, sem que um recurso fique super alocado e outros recursos quase não participem, fiquem ociosos, tudo mais, e o salário de todos esteja sendo pago pelo projeto. Então, o nivelamento busca reduzir essas oscilações. Além disso, ele foca nos recursos mais importantes, nas atividades do caminho crítico, para realmente que esses recursos fiquem alocados nas atividades mais importantes e que não dá para contar só com eles também, precisa de outros recursos estarem envolvidos, então dá uma equilibrada na utilização desses recursos. Então, ao alocar os recursos num projeto, geralmente se tem uma sobrecarga nas pessoas no início, principalmente aqueles melhores recursos, aqueles mais especializados. E muitas vezes é inviável deixar esse recurso com uma sobrecarga muito grande, porque ele vai cansar, ele não vai ser produtivo, não vai ter como ficar pagando situações de hora extra, ou, se não pagar, pior ainda, desmotivando o recurso, esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, para se utilizar melhor os recursos, acaba se minimizando pagamentos extras, de horas extras, fins de semana, coisas desse tipo, apesar de que isso pode e muitas vezes é interessante se utilizar, mas ao fazer isso, ao diminuir o uso dos recursos melhores e passar atividades para recursos menos especializados, menos capacitados, geralmente aumenta o tempo do projeto, ou seja, aumenta o seu cronograma. Aqui nós temos um exemplo de nivelamento de recursos apresentado pelo PMBOK sexta edição. Inicialmente, se percebe que as duas atividades A e B estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas, ao se ver que um recurso SUI participa das duas e teria que trabalhar 16 horas no projeto em conjunto
com o tom ali para fazer no primeiro dia, não daria para se trabalhar essas 16 horas. Então, o que muitas vezes se faz nesse nivelamento? Se reduz as atividades que estão em paralelo, se achata o cronograma, tendo menos picos, menos sobrecargas, mas aumentando o tempo, a duração do projeto. E para se identificar como é que está o uso dos recursos, pode-se utilizar o chamado histograma dos recursos. Ele mostra o uso, né, o volume de horas utilizada por determinado recurso durante o calendário do projeto. Então, ao se mostrar quantas horas determinados recursos estão sendo alocados numa semana, em um dia, dependendo do que seja necessário ou melhor visualizado no projeto, dá para se perceber aonde que tem que se trabalhar mais para nivelar os recursos, diminuir os picos e os vales, fazendo com que as pessoas trabalhem de uma forma mais regular e mais viável, geralmente, para o projeto. Gerenciar recursos em um único projeto já não é uma tarefa fácil. Mas quando esse recurso é compartilhado, ele faz parte de múltiplos projetos, fica mais difícil ainda. Então tem que se ter mais cuidado, porque algumas dificuldades extras vão acontecer. Uma delas são deslizes de planejamento que erros que sejam propagados não vão aparecer só em um projeto, mas em diversos projetos que se utilizam daqueles recursos. A utilização de recursos multiprojetos tende a levar ainda a uma utilização ineficiente de recursos, porque cada gerente de projeto, cada projeto vai tentar se garantir em relação àquele recurso, para que ele não tenha que sair do projeto e tudo mais, e cause problemas ao projeto. Então, eles tendem a superestimar o tempo das atividades para segurar mais aquele recurso, fazendo com que torne-se ineficiente o seu uso. Além disso, uma situação contrária é que, projetos podem ficar dependendo de recursos que não estão disponíveis e isso segurar o projeto, se tornar um grande gargalo, é algo que segure realmente o andamento do projeto, a ausência, a não disponibilidade de um determinado recurso.